falando de duas portas, de dois caminhos. Ou seja, estamos todos diante de uma bifurcação. A gente precisa fazer uma escolha. E ele nos diz qual é a escolha mais adequada. Ele nos diz que a porta estreita conduz à salvação. E a porta larga conduz à perdição. E que a maioria das pessoas optam, óbvio, pela porta larga. Que nós queremos nos perder mesmo, faz parte da nossa natureza, querer todo tipo de experiência, e vai postergando, né? Essa questão da renúncia, do desapego, do desinteresse pelo mundo, pelas coisas sedutoras que existem no mundo. Não vamos deixar de lado tão fácil isso, porque isso está arraigado na gente. Nós somos inclinados, quase que de forma irresistível, a seguir por essa porta. No entanto, Jesus nos diz que essa não é a porta da salvação. Essa é a porta da perdição, onde há choro e ranger de dentes. Ou seja, é uma instância onde acontece o sofrimento. Porque é ali que está o choro. Ali que está o ranger de dentes. E, portanto, se nós quisermos uma vida sem sofrimento, não é esse o caminho. Não é essa a porta. Então vamos tentar entender essas duas portas. Vamos tentar entender esses dois caminhos. Vamos imaginar que João seguiu pela porta estreita e Pedro seguiu pela porta larga. Até aí tudo bem. Vamos tentar entender o que aconteceu com João e o que acontece com Pedro. Ora, se a porta de Pedro é a porta onde há choro e ranger de dentes, significa que Pedro optou por um caminho de sofrimento, de dor. E a outra porta, a porta da salvação, da iluminação, da realização, é a porta estreita, significa que João, portanto, está no caminho voltado para alcançar isso. Ora, se esse caminho de João é o caminho do não sofrimento, é o caminho da felicidade, é o caminho da realização, significa que é um caminho virtuoso, um caminho de virtudes. Que, portanto, para conseguir seguir por essa senda, você precisa desenvolver as suas virtudes. O não desenvolvimento dessas virtudes significa que você não tem condições de entrar por essa porta. Poucos entram por essa porta. Significa que a falta do desenvolvimento dessas virtudes vai empurrar você para essa porta larga. E que virtudes são essas? Virtudes que são a expressão, são os atributos da nossa verdadeira natureza, do nosso eu real, do nosso eu superior, do nosso eu santo, divino, de Deus em nós. O que existe de mais perfeito em nossa essência precisa ser manifestado. E a gente não consegue manifestar isso porque nós não estamos envolvidos com esse eu real, com esse eu superior. Nós não estamos envolvidos com essa essência divina que todos temos. Nós estamos envolvidos com um falso eu. Um eu que representa a ausência dessas virtudes. E é justamente no espaço, na ausência de virtudes, que desenvolvemos o quê? Os vícios, ou os defeitos, ou enfim, dê a vocês o nome que vocês quiserem. O mal,
né? Tudo isso é uma instância ilusória, portanto, todas essas coisas são ilusórias também, porque em tese o mal não existe, só existe o bem e a ausência dele, só existe a luz e a ausência da luz. No momento que a luz se manifesta, aquilo que era escuro, aquilo que era trevas, desaparece sem nenhuma resistência. Não existe uma guerra do bem contra o mal. Existe apenas o bem. Isso não é um conceito cristão, isso até é um conceito budista, mas faz todo sentido. Porque até a física quântica hoje corrobora com esse entendimento. Que, portanto, quando a gente fala de orgulho, por exemplo, que seria um vício, um defeito, um problema, um desvio de caráter, a gente não está falando de algo em si, nós estamos falando da ausência de algo que nós chamamos de humildade, que é uma virtude. Todas as vezes que falta humildade, sobra orgulho. Portanto, se João está no caminho da salvação, João desenvolveu a humildade. Pedro não. Pedro desenvolveu o orgulho. O que é orgulho e o que é humildade? Por que João é humilde? Porque ele não sofre como Pedro, que sofre por ser orgulhoso. Porque a humildade pressupõe um total desinteresse pela avaliação que fazem de você, se estão te aprovando ou não, se gostam de você ou não, se te aceitam ou não, se você vai receber, se as coisas acontecem da maneira como você sonhou ou não. Ou seja, você não está condicionando o seu bem-estar e a sua felicidade a uma série de circunstâncias externas que sejam favoráveis para você dizer eu sou feliz. Então isso é uma pessoa humilde. Humilde é aquela pessoa que não tem apego à própria imagem. E por não ser apegado à própria imagem, é difícil você humilhar uma pessoa humilde. Primeiro que ela para ela não tem a menor importância o que você pensa a respeito dela. Segundo que ela mesma não dá a menor importância para aquilo que ela representa. E é nessa desimportância, nesse desinteresse, que ela encontra um espaço para se sentir bem, para sentir esse bem-estar e esse sentimento de liberdade. Agora, quem está na porta larga não tem isso. Está lá porque é orgulhoso. E esse orgulho pressupõe o quê? Pressupõe que é uma pessoa que está completamente preocupada com a avaliação que fazem dela, com a imagem dela, com a personalidade dela, que tem que estar o tempo todo lustrada, precisa o tempo todo ser aprovada pelo outro, aceita pelo outro, precisa estar no centro das atenções, nos pódios da vida, tem que ser um vencedor, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro. Tem um monte de tem que aí. Você precisa realizar essa pessoa. Você precisa realizar esse ser. Isso é orgulho. Enquanto você estiver na escravidão desse conceito, desse pensamento, nesse apego exagerado a si mesmo, você não vai saber o que é ser humilde. Você vai defender com unhas e dentes esse personagem. Às vezes você pode até matar e morrer por ele. Você vai até as últimas consequências, em nome da honra. Então, isso é orgulho. Para João não existe sofrimento, porque ele não é afetado por essas questiúnculas idiotas. Mas Pedro sim. Nietzsche dizia uma coisa interessante, ele dizia: não se infles, porque um pequeno alfinete te esvaziaria.
É mais ou menos isso, o orgulho é isso, a gente vai se inflando, mas qualquer coisinha que alguém diz, já te desmonta. Você não tem resiliência, você não tem condições de suportar algo que possa desconstruir aquilo que você luta tanto para construir, que é uma imagem fictícia de um falso eu, nós chamamos de ego. Então existe humildade no caminho, né? Na porta estreita, e existe o orgulho, que é a falta de humildade nessa porta larga. Outra virtude, a confiança. João não sofre porque ele tem confiança, ele tem fé. O que é a confiança? O que é a fé? Confiança, fé, é entender que você não está no controle. Você nunca esteve no controle. Que esse livre-arbítrio que você pensa ter é uma ilusão. Que tem instâncias muito maiores cuidando de você. Existe um certo determinismo no mundo, te colocando diante de um caminho de provas, de experiências, de coisas voltadas para o teu melhor, para o teu crescimento, para o teu aprendizado, para o seu processo de lapidação, para que você possa se transformar naquilo que você nasceu para ser. E muitas vezes, quase sempre, a gente não aceita, porque a gente não tem confiança, então a gente sofre. Aí nos tornamos o quê, Pedro? A gente está na porta larga de novo. E por não confiar na vida, não aceitar, não acreditar que isso é o melhor para mim, não aceitar que eu tenho que passar por isso, por aquilo, aquilo outro, eu quero mudar tudo. Quero controlar as coisas, quero mudar as pessoas, quero mudar o ambiente que eu estou, quero me revoltar, quero me indignar, quero lutar. E você vai fazendo o quê? Criando sofrimento. João não. João aceita. Jesus, gente, olha que coisa curiosa. Um espírito de escola como Jesus, ele teve a humildade de dizer: eu não vim aqui para fazer minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele se submeteu a tudo, porque ele sabe que existe uma gestão maior em nossas vidas. Ele pediu: afasta de mim esse cálice, num momento de fraqueza, porque ele era humano também. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, isso é seguir pela porta estreita. É saber que a melhor forma de lidar com a experiência da vida é com aceitação. É com essa confiança. É com entrega. É com uma total rendição. É fácil? Não. Se fosse fácil, ninguém sofria. Quem consegue fazer isso? Poucos. Poucos entram pela porta estreita. Mas a gente está aqui para aprender, para entender primeiro, viu? O primeiro passo é entender as coisas, porque a grande maioria sequer entende. E quando não existe confiança, existe o quê? Uma descrença, uma necessidade de controlar as coisas. Aí você vive atrás de uma trincheira contra o mundo, contra os acontecimentos. Isso cria o quê? Primeira coisa é ansiedade. Eu estava lendo numa revista hoje científica que 80% da população mundial tem algum tipo de transtorno de ansiedade. 80% sofre com ansiedade. É uma doença. O que é essa ansiedade? Ansiedade é pura e simplesmente falta de fé, de confiança, de entender que existe uma gestão.
Existe algo maior cuidando de você. Existe um objetivo para a tua vida. E que embora você não saiba, não entenda, discorde, o que acontece é o melhor para você. As pessoas que passam pela tua vida, os lugares onde você vai trabalhar, a família que você nasceu, o vizinho que você não suporta. Tudo isso tem um objetivo. Você pode se vitimizar, você pode não aceitar, não concordar, mas tudo isso está trabalhando o quê? Os teus pontos fracos. Questões tuas que problematizam aquilo que não deve ser problematizado. Fragilidades que precisam ser superadas. E de que forma? É no palco da existência, gente. É passando por experiências. Então existem duas formas de agir. Com confiança. É aqui, vou ficar aqui. É para lá, vou para lá. É para conviver com essa pessoa, vou conviver. É para mudar para outro lugar, vou mudar. Para sair dessa empresa, saio. Querem me mandar embora, tchau. É para ficar desempregado, filho. Estou aqui. Estou aqui de peito aberto para qualquer experiência. Quando existe essa confiança, a tua vida começa a funcionar. Funciona, gente. Agora, quando não existe, quando você está em luta contra a vida, você só afunda, só piora. É como se você estivesse se transformando num antagonista de Deus. Assumisse o papel de Satanás. Satanás é aquele adversário, né? Você passa a ser esse Satanás, esse adversário de Deus. E o mito do anjo caído é mais ou menos isso. Somos nós que não aceitamos, queremos competir com Deus, queremos construir um mundo melhor que Deus, queremos lutar contra a inteligência universal. Lutar contra tudo aquilo que está voltado para o nosso melhor. Outra virtude é a coragem. A alegria. Vamos passar pela alegria primeiro. É uma das virtudes que eu mais gosto. O que é alegria? Por que João é alegre e Pedro não? Por que João escolheu o caminho, a porta estreita, encontrou alegria, e Pedro foi pela porta larga e só conhece a tristeza, a depressão, a angústia? Por quê? Eu sei que aqui ninguém sofre disso, aqui todo mundo entrou pela porta estreita. Mas vamos supor que alguém que tivesse entrado pela porta larga, por que vocês estariam tristes? Já imaginaram? Porque a tristeza, a alegria, a verdadeira alegria, não é aquela alegria que a gente sente quando ouve uma piada engraçada e dói o diafragma e tal. Isso daí é desespero, como dizia o Frejá, viu? Rir de tudo é desespero. Tem uma música dele que fala isso. É verdade. Isso aí não é alegria. A alegria, ela surge quando ela traz junto consigo um sentimento de liberdade, de paz, de leveza, de desapego, sabe? Quando as correntes, as coisas que te prendem, os problemas, quando você solta tudo aquilo, você começa a se aproximar do seu estado natural. E o seu estado natural é um estado de alegria. O homem natural é um homem alegre. Se somos tristes, nós estamos vivendo de forma artificial. Porque a nossa natureza é Satchitananda, como dizem os hindus. Consciência, existência e alegria, êxtase, felicidade. Isso é natural. Então, uma pessoa quando está alegre, não tem doença. Não precisa de psicólogo. Minha amiga que é psicóloga, tem outra também aqui, ó. Você já viu uma pessoa alegre procurar psicólogo para se tratar? Procurar um pai de santo? Procurar um Nizardo para fazer o tratamento? Não, as pessoas alegres não precisam de nada.
Elas têm um campo enorme, gigantesco de proteção, que ele não entra mal olhado, não entra energia ruim, nada, a vida funciona, elas são prósperas, dá tudo certo. Mas por que elas conseguiram acionar, entrar nessa frequência da alegria? Porque a frequência da alegria existe, ela não vem até você, somos nós que temos que ir até ela. Quando? Quando nós nos desinteressamos por uma série de coisas inúteis, fúteis, desnecessárias, que nos escravizam, que nos prendem, enfim, que transformam a nossa vida numa vida de servidão, onde só existe trabalho, esforço, luta, tristeza e nada dá certo, nada anda, é um calvário perene, é isso. Esse é o caminho do Pedro. O caminho de tentar realizar o irrealizável, alcançar o inalcançável, lutar para conquistar um monte de coisa, juntar um monte de coisa que ele não vai poder levar para lugar nenhum. Não é mais fácil você... Por que Jesus dizia, buscai primeiro o reino de Deus, que todo o resto você vai ter em acréscimo? É isso. Quando você entra na frequência do bem, das coisas boas, as coisas boas vêm até você porque você está na frequência delas. Então vem a saúde, o bem-estar, vem a prosperidade, vem o dinheiro, vem a amizade, vem o prazer de viver, vem conquista, vem tudo. Porque você se colocou nessa faixa. Mas você está naquela faixa, sabe, da falta de fé, da falta de humildade, da falta de querer controlar as coisas, de querer mudar as pessoas, de não aceitar isso, não aceitar aquilo, e de lutar, e está atrás de uma trincheira ideológica qualquer, contra quem pensa de forma contrária a você, e está atrás de não sei o quê, está sempre em luta. Não dá certo. Você só vai se machucar. Depois da alegria vem a coragem. A coragem é isso. A coragem, ela surge de uma forma natural no ser quando ele desenvolve a compreensão plena das coisas, daquilo que trouxe ele a esse mundo, do que ele representa, do que ele é em essência. Quando começa a surgir esse tipo de compreensão, isso daí não é coisa de se buscar em livro não, viu gente? E nem em videozinho de internet. Isso é uma coisa que a gente descobre através de um mergulho profundo dentro de si mesmo. Numa investigação, num processo de auto-inquirições, fazendo perguntas que vocês nunca fizeram e ouvindo as respostas que a alma está te dizendo, porque ela não mente. A sua intuição não mente. É Deus em você. É que a gente não para ouvir. A gente fica ouvindo o pastor, o padre, fica ouvindo o guru, fica ouvindo os missionários dali, daquilo outro, o xamã, o líder disso, o professor, o filósofo. Ok. Nada contra nenhuma dessas pessoas. Mas elas não vão te dizer aquilo que você só vai poder descobrir por você mesmo. Ninguém vai conhecer um prato maravilhoso apenas lendo o cardápio. Vocês precisam provar. Então é um processo de experiência. Conhecimento verdadeiro ele se dá através da experiência. E não de sabe, retóricas, discursos, teses. Tudo isso que eu digo para vocês, eu digo sempre e repito sempre. Ouçam primeiro essa voz interior. Deixa ela falar. Então, quem tem consciência disso, quem alcançou esse entendimento, é uma pessoa que já não teme mais nada. É uma pessoa destemida. É uma pessoa que a coragem já é algo manifesto nela, de forma natural. Agora, coitado do Pedro, que vive na ignorância de si mesmo, que vive muito mais identificado com esse falso eu,
movimentado por sonhos, idealizações e desejos, sofrendo porque existe sempre uma desconexão entre aquilo que ele sonha e a própria realidade. Então ele vive assim, num processo de frustração, de sofrimento, de dor e de doença e de uma série de coisas. Essa é a porta larga, sedutora da perdição. E depois nós vamos falar da perseverança. A perseverança que é aquilo que vem de forma natural, quando você também está nessa frequência. Veja, a perseverança, a coragem, essas virtudes, para elas se manifestar de forma plena na gente, primeiro a gente tem que desenvolver humildade, confiança e alegria. Se não tiver essas virtudes, que são a base, essas outras, elas são consequências. Então a perseverança surge. Você percebe que tem pessoas que tem aquela vibe boa e que dá tudo certo para elas, e tudo acontece, tudo que toca vira ouro, tudo que elas empreendem dá certo, tudo que elas buscam, aquilo se multiplica, e a gente está aí ralando e não dá nada certo. Onde está o erro disso? Então são esses questionamentos que a gente precisa ver. Procurar primeiro o reino de Deus. Não se preocupar com o acréscimo. Não querer buscar esse acréscimo primeiro para depois ir atrás do reino. Vai atrás do reino. Porque uma vez que você tiver de posse disso, essas outras coisas perdem importância. E quando elas perdem importância, aí é que elas vêm. Elas não aceitam o desaforo. É aí que elas vão te procurar. Tem uma outra, eu falei da perseverança, serenidade. Serenidade é isso. Será que Pedro é sereno? Não. Pedro, ele é vitimado por ansiedade, pela preocupação, pela insegurança, por uma série de medos. Porque o que é o medo, gente? O medo é apenas a manifestação plena da ignorância. Gravem isso e levem para a vida de vocês. Qualquer manifestação, qualquer coisa que te assusta é porque você se desconhece. Você não controla. Você não sabe o que aquilo pode te provocar em você. Mas quando existe conhecimento, quando existe entendimento, quando existe compreensão, não existe medo. Se me der um computador para eu desmontar ele ali, tirar as peças e trocar e tal, eu não vou chegar nem perto, eu tenho até medo de mexer. Mas uma pessoa que conhece, que estudou, que sabe, conhece os detalhes, ele chega ali, peraí, tá, esse aqui tá ruim, tá, não sei, põe esse aqui, não sei o que, liga agora, ligou. Dá até raiva. Mas isso é em tudo. Então o medo é apenas uma ausência de conhecimento. E a ausência de conhecimento, ou seja, a ignorância é a mãe de todo sofrimento humano. Tudo que a gente sofre está enraizado na ignorância. A ignorância cria o medo cria todos os outros sentimentos. Todos. Vaidade é medo. Uma pessoa vaidosa tem medo de não ser aceita, da avaliação que fazem dela, ela tem que ser aprovada, tem que gostar, então ela tem muito medo dentro dela. Orgulho é o medo de que esse personagem que ele construiu e tem que, tem que ser realizado, tem que estar sempre ilustrado, não pode ser julgado de forma alguma, tem que ser irrepreensível. Esse orgulho é medo. Medo de quê? O que mais que incomoda a gente? Preocupação. Preocupação é medo. Você está se ocupando de algo que não existe ainda. Você está com medo, sentimento de medo do que pode acontecer.
Ansiedade é um sentimento de medo também mais agudo ainda das coisas que não acontecem. Você tem medo que não aconteça, que você não... Você entendeu? É toda uma preocupação, é todo um sentimento horrível que está relacionado ao medo. E não para por aí. Qualquer coisa que incomoda a gente é medo. E o medo é resultado da nossa ignorância. Por que vocês acham que Jesus dizia: conhecerás a verdade e ela vos libertará? Nós só nos libertamos através do conhecimento. Tá bom, gente? Deu meu horário aqui, senão vou tomar pito daqui a pouco.